Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a Ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Amém. Só até aqui. Me veio ao coração esse texto, porque eu tenho passado assim dias, noites às vezes de oração, né? Tempos de oração, e esse texto me veio assim num momento de oração: não descansei, nem deis a Ele descanso. Nós não podemos descansar. O nosso descanso, irmãos, não é aqui nessa terra. O nosso descanso não é aqui. Nós não podemos, nos dar ao luxo de descansar. Nós precisamos estar sempre diante do Senhor. Todos os dias temos que estar na presença de Deus. Todos os dias temos que buscar a Deus. Todos os dias temos que clamar a Deus. Nós não podemos dar descanso até que Deus cumpra, como diz o texto, até que Deus cumpra a sua justiça. Amém. Até que Deus venha traga sobre esta terra a sua glória. Amém? Vamos orar pelas crianças. Estenda as suas mãos aqui. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Obrigado também por estas vidas que aqui estão, Senhor, que vão ser ministradas em uma sala separada, que vão também aprender da Tua palavra, que vão também, Senhor, ser instruídas no caminho do Senhor. E a Tua palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for jovem ou velha, não se desviará dele. Então, Senhor, oramos aqui para que estas vidas sejam sim ministradas e que a Tua palavra produza frutos no coração de cada um deles. Na capacidade da Tua serva que vai estar nesta noite cumprindo, Senhor, o propósito do Senhor de falar da Tua palavra a esses corações, e que esses corações sejam uma boa terra, Pai, e produzam muito fruto para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, o tema, na verdade, do que o Senhor colocou no meu coração para pregar não é esse, mas veio ao meu coração enquanto a gente louvava, como eu disse, esse texto, a leitura desse texto aqui junto com os irmãos. O texto é a primeira carta do profeta Samuel, ou o primeiro tratado do profeta Samuel, capítulo 17. Vamos falar aqui, vamos ler aqui o texto bíblico que fala sobre Davi. Amém? Amém. Capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, e versículo de número 32. Amém? Encontrar aí? Hoje está mais fácil, como eu disse, só tem alguns só que tem asa de anjo hoje aí, os outros não tem asa de anjo. Verso 32 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade.
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Só até aqui, quero orar mais uma vez. Bendito Deus, obrigado, Senhor, pela palavra que nos instrui, que nos conforta, que nos consola, que nos exorta, que nos traz, Senhor, fortalecimento espiritual e edificação, que abre o nosso entendimento, que quando vem, Senhor, ao nosso entendimento, ao nosso interior, ao nosso coração, produz frutos na vida daqueles que aplicam, Senhor, a palavra. Por isso, nesta noite, nós queremos, Senhor, ser instruídos pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que venha nos trazer, Senhor, revelação e traga também um entendimento a cada um de nós daquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem como instrução para as nossas vidas, e que nos dê capacidade, Senhor, de aplicar e de viver a Tua palavra a cada momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra hoje de manhã. Acordei um pouco mais cedo, a gente cria o hábito de acordar muito cedo, né, para o trabalho. Aí quando chega no domingo fala: vou descansar um pouco mais, mas o corpo já está acostumado, já está habituado a acordar cedo, levantar cedo. Então saí da cama e pensei: vou meditar um pouco na palavra, meditar um pouco na Bíblia, né? Pedir para o Senhor me falar ao coração. E esse texto, eu estava lendo sobre ele, né? E me veio no pensamento: nós ainda existem gigantes hoje, né? Nós não podemos pensar que as histórias bíblicas, os exemplos bíblicos são para aquele tempo apenas, né? A Bíblia mesmo diz que tudo que foi escrito para a nossa edificação, para a nossa instrução. Então eu penso que hoje em dia também enfrentamos gigantes. Hoje nós temos muitos gigantes que nós enfrentamos no dia a dia. É lógico que as batalhas que eles viviam nessa época eram diferentes das batalhas que nós vivemos hoje, né? Essa época as batalhas eram corpo a corpo, né? Espada com espada, escudo com escudo, armadura com armadura. Então, ali naquele calor dessas batalhas, né, eles também estavam ali sendo orientados por Deus de como entrar naquele combate, de como entrar naquele embate, de como entrar naquela guerra, né? Ninguém entrava na guerra somente com as estratégias. É lógico que toda guerra, né, até hoje, você olha, né, por que existe um treinamento militar? Porque são ali aprendidas estratégias para que o combate, né, caso haja uma guerra, caso tenha que se travar um combate. Então, dentro do quartel, meu sogro sabe bem disso, dentro do quartel ali, que ele é general, se aprende que as estratégias, né? Dentro do quartel se aprende a disciplina para que se possa então entrar naquela batalha e ter êxito, né? Vencer aquela batalha.
Lógico que quando nós falamos da vida espiritual, a gente não está falando dessa batalha hoje, né? Não está falando dessa batalha corpo a corpo, espada com espada, né? Ninguém vai matar ninguém. A Bíblia fala que quando Pedro foi lá querer defender Jesus com aquela espada, Jesus falou para ele: Pedro, guarda com espada, né? Não era com espada que ele ia defender, ali havia um propósito de Deus, e a estratégia de Deus já estava traçada ali, através da morte de Jesus, que é a morte substitutiva para mim e para a tua, para nós, para a redenção do mundo, né? A Bíblia fala que o pecado de todos nós foi ali castigado em Jesus, foi levado por Jesus junto com aquela morte. Mas voltando aqui ao texto, a gente fala, né, sobre os gigantes que nós enfrentamos hoje. E esses gigantes, pode ser, existem gigantes que nós enfrentamos fora, e existem gigantes que nascem dentro de nós. Existem gigantes que eles se agigantam dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, na nossa mente. Às vezes a gente começa a criar, né, a enxergar gigantes, começa a ter medo da vida, começa a ter medo das circunstâncias, começa a ter medo das situações. Pode ser um sentimento, né? O gigante pode ser um sentimento, o gigante pode ser um relacionamento, o gigante também pode ser um pecado, um vício que a pessoa tem, difícil, tudo aquilo, irmãos, que a pessoa não consegue administrar, tudo aquilo que a pessoa não consegue controlar, que não está no controle das suas mãos, acaba se tornando um gigante para a pessoa. Às vezes, aos nossos olhos, como a gente vê, né, os israelitas, quando foram visitar a terra prometida, fazer um relato, a Bíblia diz que o relato que eles voltaram, dizendo, aos nossos olhos, eles eram gigantes, eles eram imbatíveis, é impossível de vencê-los, né? O relatório que eles trouxeram ali, aquele lugar ali, tudo bem, é um lugar maravilhoso, mas ali existem situações que a gente não consegue administrar, a gente não consegue vencer. Ali existem situações, então, às vezes, aquilo que aos teus olhos é um gigante, às vezes aos meus olhos não é tão gigante assim. Mas para cada um de nós existe um gigante. Para cada um de nós existe uma situação que a gente tem dificuldade de lidar com ela, que a gente tem dificuldade, que apavora a gente, que amedronta a gente, que faz às vezes a gente ficar preocupado, pensando naquilo, né? A mente da gente fica ocupada com a vida do filho, fica ocupada com o trabalho, né? Que vai ser o trabalho, como no nosso caso acontece, às vezes tem muito trabalho, né? Ganha por produtividade, às vezes tem menos trabalho, então a mente se ocupa, e aquilo, se a gente não souber administrar, aquilo vai virando um gigante. A família, o relacionamento às vezes entre o marido e a mulher, às vezes situações que ficam ali pendentes, que não são tratadas, que não são conversadas, aquilo vai crescendo, vai crescendo aquela dificuldade de relacionamento do marido com a esposa, às vezes por coisas simples que a gente pode ajustar, querendo, como a Bíblia mesmo diz, que quando a gente quer, a gente consegue, a gente mortifica o homem, mortifica o velho homem e passa a viver uma nova vida. Mas às vezes a gente vai vivendo a vida e a gente não se atenta nas arestas que a gente tem que aparar, nas coisas que a gente tem que mortificar. Então a gente vai vivendo a vida, às vezes vai criando aquele ambiente espinhoso dentro de casa, vai criando aquele ambiente espinhoso no relacionamento, e aquilo se torna um gigante. Se torna um gigante, porque às vezes as coisas chegam no ponto que a pessoa pensa, não, a solução é separar, é ir um para um lado, outro para o outro, é viver agora cada um a sua vida. São gigantes que a gente enfrenta nos nossos dias. Gigantes que entram dentro da nossa casa, às vezes, pela antena do Wi-Fi. A antena do Wi-Fi traz para a gente, para dentro da nossa casa, a
antena lá da internet, a fibra ótica traz para dentro da nossa casa gigantes. Vícios que as pessoas têm às vezes de pornografia, que fica lá na internet, que não consegue se livrar daquilo, e aquilo se torna um gigante. Gigantes que às vezes as pessoas têm dificuldades de lidar com eles, né? Nos nossos dias, aqui, né, Davi, a Bíblia fala que esse homem que Davi se propõe agora, que a gente lê o texto, que se dispõe a lutar com ele vinha 40 dias, o relato bíblico é que fazia 40 dias, todo dia de manhã, e depois de tarde ele voltava lá e dizia: olha, me manda só um. Vocês não precisam lutar aqui a guerra, não. Manda um para lutar comigo. Porque se esse aí vier lutar comigo e me vencer, tudo bem, já acabou a guerra está vencida, a gente se torna escravo de vocês. O desafio, a afronta, e existem coisas, irmãos, que afrontam a vida da gente, e vem muitas vezes situações que a gente se sente humilhado. A gente se sente às vezes humilhado diante de situações que a gente é impotente para vencê-las. Que a gente olha e fala assim: eu não sei como resolver isso. E esses homens viviam isso, eles estavam ali diante de uma coisa que na cabeça deles eles não tinham condição de vencer. De fato, se você pega a descrição bíblica desse homem, desse soldado, é assustador. A Bíblia fala que ele tinha quase 3 metros de altura. Ou seja, a Bíblia não está exagerando, não está exagerando quando diz que ele era um gigante. Ele tinha quase 3 metros de altura. Ele dava 2 de mim, eu tenho um pouquinho mais de 1,5 metro. Imagina, 2 assim. Só a ponta da lança dele pesava 8 quilos. A ponta da lança pesava 8 quilos. A armadura que ele vestia, 60 quilos. O cara andava com 60 quilos assim, carregando no corpo. A gente anda com 60 quilos. Imagina você ir para uma batalha carregando 60 quilos. Você já chega lá, já coloca o peso no chão e fala: acabou a briga. Acabou a briga, não é assim? Acabou a briga. Só de carregar os 60 quilos daqui até ali da esquina, eu já entrego lá os 60 quilos e falo: está vencida aqui, a briga foi embora. É verdade. Então a Bíblia não exagera quando fala do sentimento que foi gerado, aquela afronta dentro do coração deles, do medo que aquilo provocou neles, de que verdadeiramente eles estavam encurralados diante daquela situação. Eles estavam encurralados sem saída, sem uma solução para aquilo. O que fazer? Ainda que forem 10 lutar com ele, não há possibilidade, humanamente falando, de vencer. Então a Bíblia fala que vem Davi, se levanta Davi. Davi olha para aquela situação. Primeira coisa que Davi ele enxerga, ele enxerga o seguinte: eu não estou sozinho para vencer essa situação. Não estou sozinho. Deus está comigo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Para você. Glória a Deus. Você não está sozinho para vencer essa situação, esse gigante, esse problema, essa dificuldade no trabalho, com a família, dificuldade com o filho, com o pai, com o irmão, com a mãe, seja qual for, com o vício, com o pecado que muitas vezes você não consegue deixar eu estou falando para todo mundo, até para quem está em casa. Porque tem pessoas que têm dificuldade para largar o pecado, tem dificuldade para deixar de mentir, tem dificuldade para deixar de ver pornografia, tem dificuldade para deixar de beber, de usar drogas. Tem pessoas que têm dificuldade, muitas vezes até quer, nos momentos ali de angústia, olha para a vida e fala: meu Deus, para onde está indo a minha vida? Eu queria ficar livre disso, eu queria progredir, eu queria prosperar, eu queria crescer, eu queria ter um horizonte diferente diante dos meus olhos, mas eu não tenho forças para isso.
E a primeira coisa que nós temos que saber é que qualquer dificuldade que a gente tenha na vida, nós temos Deus conosco para nos ajudar a vencer. Nós temos Deus ao nosso lado. A Bíblia diz, Deus é o texto de Paulo aos Romanos. Ele diz, Deus é por nós. Deus não é nosso inimigo. Deus não quer nos ver caídos. Deus não quer nos ver prostrados. Deus não quer ver a gente amedrontado com medo da vida. Não, Deus quer que nós tenhamos fé. E a Bíblia diz que a fé é essa convicção. Não, Deus está comigo. Deus está. Então Davi, o que motiva ele a dizer, não, eu vou buscar uma saída, eu vou buscar uma solução, porque às vezes, irmãos, a gente se vê diante de situação que a gente fala, não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo, então deixa pra lá, eu vou convivendo com isso. Eu vou convivendo com isso até onde der, eu vou convivendo com isso até onde, Deus permitir, ou até onde Deus quiser. Não, irmãos. Nós temos que aprender com os exemplos da Bíblia, que situações, desafios são feitos, se levantam, para que a gente se levante também na força do Senhor e enfrente eles. Para que a gente enfrente os desafios, para que a gente não fuja, não corra, não se amedronte, não se acovarde, mas que a gente diga, não, Deus vai me dar a solução, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me mostrar uma maneira de resolver essa situação, vai me dar uma maneira de viver em paz com meu marido dentro de casa, de viver uma vida, um casamento saudável, um casamento feliz, um casamento que não escandalize, que as pessoas olhem e digam, olha que casal exemplo, olha como a vida deles é harmoniosa. Eu sei, irmãos, que isso não é mágica, não é oração, não, isso é uma construção. É uma construção, são gigantes que a gente vai enfrentando e vencendo, enfrentando e vencendo, enfrentando e vencendo, e quando a gente vê as coisas, o horizonte mudando diante dos nossos olhos. Glória a Deus. Mas as estratégias, elas são ensinadas a nós por Deus. Não é passo de mágica, não é do joelho no chão, porque eu já ouvi muito isso. A oração é importante, ela é o primeiro recurso. O primeiro recurso da minha vida, da tua vida, tem que ser a oração, porque é em Deus que nós encontramos respostas. Não é mágica, não é dizer, Deus, o Senhor é o gênio da lâmpada, vem aqui e resolve a situação. Não, Deus vai me dar a estratégia para mudar. Mudar minha casa, mudar meu trabalho, mudar minha família, mudar o meu comportamento. E o meu comportamento vai refletir a glória de Deus e vai trazer a glória de Deus para aquela situação. E aquilo que eu não puder fazer, Deus fará por mim, porque Ele vai ver que eu estou agindo com fé. Aleluia. Porque a oração, já ouvi isso, a oração não é simplesmente orar, é a junção do verbo orar e agir. Amém. É orar e buscar em Deus estratégias, buscar em Deus a saída, o pensamento de Deus com aquela situação e agir com o pensamento de Deus, orar com os olhos de Deus. É assim que nós encontramos solução para os nossos problemas. É assim que nós vencemos os nossos gigantes. Os nossos gigantes são vencidos com as estratégias que Deus nos dá. E quando a gente aplica, Jesus fala assim, olha, que aquele que aplica na sua vida os ensinamentos da palavra de Deus, ele é como uma casa construída na rocha. Ele vem o vento, ele vem a dificuldade, ele enfrenta a tempestade, mas ele não se abala, porque a casa dele está lá na rocha. A casa dele está firmada na palavra. Não, eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou, e quando eu faço o que Jesus mandou, ele me sustenta. Aleluia. Ele me sustenta. Glória a Deus. Mas quando eu ouço e não faço o que Jesus mandou, vem o vento e derruba. Então não adianta orar, então não adianta clamar, não adianta pôr o joelho no chão. Você entende? Amém? Amém. A palavra de Deus é clara. Amém, Jesus. Quando Davi se dispõe, ele não vai vencer o gigante com oração, ele vai vencer o gigante com arma. Amém. Ele vai vencer o gigante com estratégia. Ele não foi vencer o gigante com oração, ele
fez a declaração dele, e é importante a gente declarar. É importante. Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Então é importante a gente declarar. Não tem que ficar só no pensamento, não. A gente tem que declarar. E Davi declarou, ele disse: esse incircunciso vai ver que ele afrontou a Deus. Essa situação vai ver que eu tenho Deus na minha vida e eu vou vencer ela em nome do Senhor. Amém. E quando Davi se dispõe a lutar, eu anotei algumas coisas aqui, algumas atitudes que Davi teve, que são importantes a gente pensar. A primeira coisa que Davi fez, irmãos, e que nós precisamos atentar: Davi não deu ouvido aos pessimistas. Nós podemos olhar para trás, eu li uma frase essa semana, eu até publiquei, eu não sei se até se foi no Glorify, na meditação do Glorify, que dizia que se nós olharmos para trás, seja apenas para ver de onde Deus nos tirou. Que para olhar para trás é só para ver de onde Deus me tirou, porque olhar para trás, olhar para o retrovisor, Davi, ele não deu ouvido à voz das pessoas. As pessoas queriam dizer para ele o seguinte: você não tem capacidade para vencer esse cara. Não tem capacidade. Então, Jeremias diz o seguinte, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Davi podia olhar para trás, irmãos, ele podia olhar para trás e ver que ele foi rejeitado dentro da própria casa. Ele foi excluído dentro da própria casa. Quando foi feito um banquete ali, e Samuel era uma figura importante em Israel. Samuel era uma figura tão importante em Israel que quando Saul foi ungido rei, a Bíblia fala que ele estava ali procurando as jumentas do pai dele. Lembra do texto? Fala que ele estava ali procurando, e quando não encontrou as jumentas, o moço que estava com ele, lá tem um cara muito usado por Deus, né? Chamava até de vidente. Olha, tem um vidente. E ele era tão importante que dizia assim: mas a gente não pode ir até ele sem levar um presente. A importância que Samuel tinha em Israel como profeta, como homem de Deus. E quando Samuel vai para a casa de Jessé, ali havia uma pessoa muito importante. E, lógico, um pai vai olhar para todos os filhos, vai falar: olha, vem um cara importante aqui, né? Nós vamos receber um homem de Deus em casa, né? Todo mundo penteadinho, perfumadinho, bonitinho, se comportem na mesa, né? Ninguém vai arrotar, cuidado, né? O comportamento de vocês, porque o homem é importante. Mas Jessé, pode ser que tenha tido até esse cuidado com os filhos, mas com Davi, ele nem sequer se preocupou em colocar Davi ali naquela posição, porque para eles era uma honra receber aquele profeta em casa. Ele não quis honrar o próprio filho. E Davi poderia ter se traumatizado com isso, né? Olhar para trás e dizer assim: mas quem sou eu mesmo? Nem meu pai acredita em mim. Agora, novamente, porque nessa situação, os 3 filhos de Jessé foram convocados para a guerra, e Davi não quer. Esse cara, esse aí, nem fala para ele que está tendo guerra. Deixa ele aí, não serve para nada mesmo. Não é? Para que vai? É um peso, como diz a expressão popular, é um peso morto que a gente vai levar para a guerra. Não foi convocado. Não foi contado como alguém que poderia somar ali diante da situação. Não foi contado como alguém que poderia contribuir. Não foi contado como alguém que poderia, talvez até
Orar junto? Não. E se ele olha para ele mesmo, e se olha para o que as pessoas viam dele, ele entraria em depressão nos dias de hoje, né? Como as pessoas acabam entrando em depressão, hein? É a geração, desculpa, a geração do mimimi. É a geração do mimimi. Qualquer coisa está de biquinho, qualquer coisa está ali. E você vê que as pessoas que Deus usa, irmãos, não tem tempo para perder com mimimi. Não tem tempo para perder com, ai, não me toque, não me olhe, não me pise, não me enxergue. Não importa se você não enxerga, se as pessoas não te enxergam, porque Deus vê você. Deus olha para você, Deus enxerga você, Deus sabe o seu valor, Deus sabe o seu valor e Ele te dá valor, querido. E Davi não estava nem aí porque as pessoas, para o pai, para os soldados, para o rei, porque ninguém pensava nele, ele sabia o que Deus pensa de mim. Ele não estava nem aí para ninguém. Então quando ele olhava para trás, ele não olhava para trás para dizer, nossa, como eu fui rejeitado, eu sofri bullying. Na minha adolescência eu sofri bullying. Sou traumatizado, sou revoltado com a vida. Não, ele olhava para trás e dizia, olha, lá, na minha vida com Deus, eu via Deus agir, me dando força para enfrentar leão, me dando força para enfrentar urso. Então as pessoas podem não ter olhado para mim, mas Deus sempre estava ali olhando para mim. Deus sempre estava ali me dando força, Deus sempre estava ali me restaurando, me dando uma nova oportunidade. Então é assim que nós temos que pensar, irmãos. É assim que você tem que pensar, meu irmão. Olha para Deus, porque Deus sempre te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus está sempre apostando em você, acreditando em você, querendo ver você vencer essas batalhas. Não olha porque as pessoas falaram, disseram, pensaram, fizeram, porque isso aí, irmãos, no mundo tereis aflições. Injustiça. Nós vivemos num mundo de injustiça. E não era justo aquilo que fez com Davi, mas ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí, porque ele tinha coisas mais importantes para fazer. E eu quero dizer para você, tem coisas mais importantes para você fazer do que ficar olhando aí para o que te fizeram, para o que falaram de você, para o que pensaram de você, para a fofoca que fizeram, para o mimimi, para isso, para aquilo. Você tem coisa mais importante. Você é servo de Deus, você é embaixador do reino. Aleluia. Você foi chamado, escolhido por Deus para fazer diferença na terra. Não foi chamado para ficar aí, sabe, não me toque. Não fomos chamados para isso. E para vencer gigantes, irmãos, é assim. Para vencer gigantes, leva uma bordoada aqui, já levanta ali e diz, eu estou aqui de novo, Senhor. Sabe, toma aí é chamado a atenção aqui, se levanta de novo e fala, Senhor, eu estou aqui, fiz errado, me ajuda a fazer certo dessa vez. E quando eu olho assim, essa atitude de Davi, eu vejo que para vencer gigantes, irmãos, a gente precisa ser, a expressão diz aí que é casca grossa, né? Não tem que ser casca grossa. Tem que ser casca grossa mesmo. Tem que ser homem de Deus e mulher de Deus. Primeiro, a Bíblia fala que quando Davi foi passar o reino para Salomão, ele disse, meu filho, seja homem. Seja homem. E mulher, seja mulher. Ou você vê que as pessoas não têm essa. Por isso que Jesus falou, sim, sim, não, não. Não gosto disso, não gosto. Gosto disso, gosto, não gosto. Porque o que passa disso é de procedência maligna, aquilo que fica ali, sabe, em cima do muro. Não sei se eu vou, não sei se eu sou crente, se eu não sou. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou mais. Porque falaram isso de mim. Porque... Não, irmão, é tudo ou nada. Sabe por quê? Porque tem uma eternidade em jogo, não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem uma coisa muito valiosa em jogo, é a tua alma. A Bíblia diz que não tem preço. Não tem preço a tua alma. Então tem coisa muito importante em jogo para a gente ficar, sabe, olhando para
dando ouvido aos pessimistas. Segunda coisa, né, que eu quero falar, né, na verdade a terceira, né, a segunda, não ouvir as críticas. Porque quando Davi chega lá, porque o pai manda ele para levar comida para os irmãos, e quando ele põe os pés lá, ele já é criticado pelo irmão. O que você está fazendo aqui? Quem te mandou vir aqui? Quando ele chega, ele já é criticado. O irmão já vai com os dois pés no peito. O que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir aqui? Você veio aqui espiar o quê? Você não tem nada para fazer aqui. Se você ler o texto, você vai ver que eu estou até aumentando, mas era exatamente esse o contexto. Era exatamente isso que o irmão estava falando. E quando ele vai e ouve o que as pessoas estavam falando lá, de quem ia enfrentar, ele se animou e ele saiu perguntando como é que é, o que é que vão fazer para quem enfrentar o gigante. E aí as pessoas dizem, olha, o rei falou que o negócio vai dar uma boa recompensa, até casar com a filha dele, vai se tornar genro dele. Os irmãos ouvem de novo para cima dele. O que é que você está especulando aí, rapaz? Que especulação é essa? Você está pensando o quê? Que você vai lá enfrentar o cara? Você está pensando, está sonhando alto? E a gente, irmãos, nesse mundo a gente vai lidar com crítica o tempo todo. Não adianta, olha, engana-se aquele que quer viver para agradar todo mundo. Vai viver frustrado e infeliz a vida inteira, porque ninguém agrada todo mundo. O ditado diz, nem Jesus Cristo agradou a todos, e é verdade, Jesus não agradou todo mundo. Ele era ele, e alguns gostavam, outros não gostavam, mas porque aqueles que não gostavam queriam que ele mudasse, ele não mudava. Sabe por quê? Porque ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Então os que não gostam do teu jeito, do que você fala e como você diz, não importa. Você não pode mudar e ficar se mudando igual camaleão, né? Não é camaleão que fala? Está no marrom, ele está na árvore, no tronco da árvore ele fica marrom. Está na folha, ele fica verde. É assim que o camaleão faz? E tem crente que quer viver assim, agradando todo mundo. Ah, não vou falar isso não, porque o irmão vai se ofender. Não vou falar isso não. Fala a verdade, irmão. Porque você pode dar conta da alma do teu irmão se você não falar a verdade. Se você ficar dando uma de camaleão, Jesus vai cobrar o sangue dele. A Bíblia diz das suas mãos. E Davi ficou ouvindo aquilo ali e tal. E disse, não, sabe, essas críticas aí não vão me parar não. Essas críticas aí não vão me fazer retroceder não. Eu vou enfrentar esse gigante. E a gente vai viver sendo criticado o tempo todo. Tem gente que gosta do sapato que você usa, tem gente que não gosta, né? O sapato do meu sonho, por exemplo, ninguém gostou. Mas ele está ligando, ele está com o sapato no pé. Ele está com o sapato no pé, porque ele gostou. E assim, irmão, ele gostou, então ele está usando. As pessoas criticam e falam, esse sapato aí e tal. Entre nós aqui a gente sabe os comentários do sapato. Mas ele continua usando sapato. É assim a vida, irmãos. É assim a vida. Eu continuo sendo crente. Eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo orando, eu continuo acreditando em milagre. Ah, mas o evangelho de hoje é diferente nada. O evangelho de hoje é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. O único eterno. Você sabia que você não é eterno? Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Você não é eterno. Só existe um eterno. Porque eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. Você vai viver eternamente, mas um dia você foi criado. Deus não foi criado. Portanto, Ele é eterno. Você foi criado para a eternidade, mas você não é eterno. Um dia sua vida começou, e começou porque Deus quis. Você não foi um acaso, você não foi um acidente, porque Deus um dia projetou e planejou você, e deu vida a você, e começou a tua vida, e existe uma eternidade que Deus está propondo para você. Mas Ele é eterno.
irmão, porque ele não tem princípio. Ele não tem princípio, ele não tem fim. Amém. Glória a Deus. Ele é eterno, o eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Senhor. Amém. Ele Glória. nos chamou para um propósito, nos escolheu. Então, Jesus falou assim: quem quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Para de querer agradar todo mundo, irmão. Bate de frente com o mundo mesmo. Não gostam de você, não importa. Jesus gosta muito de você. E Ele vai gostar mais ainda se você se posicionar. É só uma conjectura. Não existe nada que a gente possa fazer para Jesus nos amar mais. Isso é uma verdade absoluta. Nada que você faça vai fazer Jesus amar mais ou menos você. Nada. Mas você vai se dar bem se você se posicionar. Você pode ter certeza. Porque Jesus nos incentiva a nos posicionar. E se Ele nos incentiva é porque a gente vai se dar bem no negócio. É porque a gente vai ter frutos do nosso posicionamento. A gente vai ter vitórias diante do nosso posicionamento. Não adianta a gente orar e não se posicionar. Vocês estão captando, entendem? Não adianta orar e não se posicionar. Não adianta orar e ser o crente camaleão. Não adianta orar e querer agradar todo mundo. Não, vai viver, vai ser criticado, vai ser perseguido. Jesus falou, vai ser perseguido. Às vezes não tem nada, mas vai ser perseguido. As pessoas vão olhar e falar, não gosto desse cara, desculpa. Eu ia falar esse maluco, mas isso é linguagem chula, né? Não gosto desse cara. Não gosto desse cara. Por que você não gosta dele? Não sei, eu não gosto dele, não vou. E aí começa a criticar, não, porque, sei lá, eu acho ele assim, eu acho ele assado, metido, é isso e aquilo, não importa. Ixi, se eu for me mover pelo que as pessoas falam de mim, eu não vivo, você não vive. E aí isso vai criando dentro de você um gigante. Porque você não consegue ser feliz. Não consegue. Você está toda hora preocupado. Ih, mas tem o fulano ali, meu doutor. Ih, meu não gostou de mim. Aí você começa a ficar deprimido, triste. Vai para casa pensando, nossa, o que eu posso fazer para agradar? O que eu fiz de errado para o fulano ter feito aquilo? Eu dei olhada daquele jeito para mim, não sei o quê. E aí vai consumindo a sua energia naquilo. Aquilo se torna um gigante, aí fala, né? E a vida da pessoa não é uma vida feliz. Não é bem resolvido, que a gente tem que ser bem resolvido. A gente tem que ser bem resolvido. Eu sou feliz em si, sou feliz como sou. Né? Sou baixinho, já me falaram várias vezes que sou baixinho. Jesus me fez assim, estou bem. Sou baixinho, mas tem muito gigante que já caiu diante de mim e muitos ainda vão cair. Glória a Deus. Deus que me chamou e que me escolheu, Ele derruba gigantes. Então tem coisas que às vezes tiram a paz e nos impedem de viver o que Deus tem para nós. Deus te chamou, Deus te colocou nesse mundo, te salvou, não é para você viver angustiado, a perseguição, a luta, toda a luta. Tem crente que, na minha época, então, na época que eu me converti, tinha uns crentes que estavam todo dia na luta, toda a luta. Eu entendo, né, de certa forma, mas não é, irmãos, tem lutas, como eu já preguei aqui, tem lutas que Deus me direcionou. Essas lutas aqui eu vou lutar. Vou lutar contra mim mesmo, eu vou lutar contra a minha natureza, eu vou lutar contra o meu temperamento e vou lutar contra esses sentimentos que querem se agigantar dentro de mim. Vou lutar contra essa vontade de agradar todo mundo, vou lutar contra as críticas das pessoas, para que isso não me influencie. Não lutar contra as críticas, porque as críticas vão existir, mas lutar para que isso não me influencie, não influencie o meu comportamento, o meu humor.
Tem gente andando de mau humor aí, crente, salve Jesus Cristo, que tem a vida eterna garantida, andando de mau humor aí. Por quê? Porque falaram do meu sapato. E a terceira coisa que eu quero falar aqui é que Davi, ele, quando foi, né, para a batalha, então ele recebeu a autorização, disse, não tem como deixar esse menino fora desse negócio, vamos pôr ele na batalha então. E aí Saul pega as armas dele, né, a armadura dele, e coloca sobre Davi, dá a espada dele para Davi, e Davi, ele diz, olha, eu não vou usar isso aqui não tem como eu usar isso aqui não. Por quê? Porque Davi, ele sabia como que Deus já tinha mostrado para ele como vencer aquela batalha. É assim, irmãos, é importante isso, né? Esse tipo de reflexão, para que a gente tenha preparo para enfrentar a batalha. Porque se a gente não tiver preparado também, olha, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 anos no palácio e depois mais 40 anos no deserto para aprender um pouquinho, né, para liderar o povo de Israel. Eliseu grudou em Elias. Por quê? Porque ele queria aprender. A gente precisa aprender. A gente precisa atentar que a Bíblia, ela tem muitos ensinamentos importantes para as batalhas. Para as batalhas. Eliseu, ele quando vai se separar de Elias, ele pede então aquela porção dobrada, mas a Bíblia diz que ele não saiu do lado de Elias. E a estratégia de Elias era justamente essa. Porque quando ele diz, olha, eu quero que você, o que você quer, né? Ele já estava ali rondando Elias e aprendendo e vendo o ministério de Elias, aí ele fica sabendo, né, que Elias vai ser arrebatado. Então ele fala, o que você quer? Ele diz, eu quero porção dobrada. E aí, os ensinamentos da palavra de Deus, eles são assim, perfeitos, excedem o entendimento humano. Porque se Elias naquela mesma hora põe a mão na cabeça dele assim, diz assim, então receba. Deu até uma arrepio aqui agora. Receba. O que isso ia parecer? Que Deus age no passo de mágica. Não, você tem que ficar comigo. Aí a Bíblia diz que ele vai para o Jordão, depois ele vai para Gilgal, depois ele vai para Jericó. E o Eliseu está ali colado nele. Por quê? Porque para você ter estratégia de Deus, para ser usado por Deus, você tem que aprender. Você tem que andar junto. Você tem que colar na palavra. Elias era a palavra de Deus, era a boca de Deus para aquela coisa. Então, se você quer ter porção de Deus na sua vida, você tem que andar com a palavra. Se a palavra mandar você descer, você desce. Se a palavra mandar você subir, você sobe. Se a palavra mandar você ficar, você fica, mas vai andando com a palavra. Porque a porção do Espírito de Deus vem, a sabedoria de Deus vem, a luz vem através da palavra. Diz que ele faz lembrar as coisas que ele ensinou. Ele não faz lembrar aquilo que, mas como é que é mesmo? Ele faz lembrar as coisas que ele primeiro ensina. Aí na hora da batalha ele faz lembrar, age assim, não deixa isso entrar no teu coração. Para vencer esse gigante tem que ser assim. Ele faz lembrar, o Espírito Santo faz lembrar, faz a gente olhar para a palavra, faz a gente olhar para os exemplos. Josué foi sucessor de Moisés. Como que era a vida de Josué? Como que a Bíblia diz que ele não se apartava da tenda? Gente, ele estava lá o tempo todo lá. Josué não se apartava da tenda, ele estava lá. A gente olha para a Bíblia, a gente aprende. A gente olha para o comportamento, a gente aprende. Eles
foi escolhido do Nick, ó, o próximo líder vai ser você, Rubão. Não foi assim, irmão. Não foi assim. Ah, o próximo líder vai ser você, Arthur. Não foi assim. Ele não se apartava da tenda, ele estava lá. Ele estava olhando o que Moisés fazia, como Moisés lidava com Deus, como Moisés buscava Deus, como Deus usava Moisés. Então ele estava lá e aí ele recebe o bastão. Por quê? Porque ele tinha experiência. E a gente, para ser servo de Deus, a gente não pode usar as armas, a gente tem que ter as nossas armas. Amém. Tem que ter, você tem que ter a tua arma. Aquela, Davi falou, presta atenção, isso aqui não serve para mim. Mas eu tenho uma arma aqui, eu acerto um fio de cabelo com ela. Imagina a testa de um gigante. A Bíblia diz que ele acertava um fio de cabelo com aquela pedra. Ele não estava usando aquilo a primeira vez, não. Ele já tinha, Deus já tinha mostrado para ele: faz assim, Davi, gira assim. Ó, é nessa hora que você solta a pedra. Ele não soltou a pedra aleatoriamente, não. Ele sabia a hora certa de soltar a pedra. Ele sabia quantos giros tinha que dar. Ele sabia direitinho como mirar. Aqui ele não escapa. Aqui Satanás não escapa. Ele sabia direitinho, porque ele tinha vivido ali as experiências dele. Ele foi buscar instrução para que aquela arma ali era poderosa, sim, mas na mão de Davi, na mão de outra pessoa, não era poderosa. Você entende isso? Na mão de outra pessoa, aquela arma não tinha poder nenhum. Ela tinha poder na mão de Davi. E essa palavra, ela tem poder na vida daquele que tem vida com Deus, que anda com Deus, que aplica ela na sua vida. É na vida de quem aplica que ela tem poder, não é na vida de quem conhece. Eu tenho certeza que muitos ali conheciam Funda. Muitos ali conheciam, como na minha época tinha estilingue, toda a molecada tinha estilingue. Alguns eram bons, outros não conseguiu acertar nada. Então, na mão de alguns, aquela arma era perigosa. De algumas crianças matavam passarinho. Mas na mão de outros, não servia para nada. E é assim. Tem armas, irmãos, tem ensinamentos da Bíblia que, se a gente não aplicar na nossa vida, não serve para nada. Não é mantra que a gente fica repetindo. Não é coisas que a gente repete e acontece, não, é coisas que a gente aplica na nossa vida. A gente pratica, a gente usa daquilo e a gente vê os resultados. Aí a gente vai vendo resultados. Aí a gente, quando olha para trás, diz assim: olha, Deus já me deu o livramento aqui. Eu vou usar essa arma. Eu vou usar o perdão. Eu vou usar a bondade. A palavra branda desvia o furor. Aí numa guerra, a gente está no embate lá. Eu estou com a minha razão, minha esposa está na razão dela. Aí o Espírito me faz lembrar de uma arma que eu já usei. A palavra branda desvia o furor. Aí eu já vou lá, abraço ela: meu amor, o que foi que te incomodou? O que é que está te incomodando? O que está fazendo você se sentir assim, irritado? Onde eu me excedi? Acabou a guerra. Já perdeu. O gigante caiu. Glória a Deus. Mas se eu não usar? Eu sei que a palavra branda desvia o furor, mas eu estou furioso. Eu estou furioso. Não vou deixar barato, não. Essa palavra vai fazer efeito na minha vida? Não. Essa arma, ela vai me fazer vencer esse gigante? Não. Essa arma não vai servir para nada. Está aqui a receita, o ensinamento, o segredo da vitória. Está aqui. Aí eu conhecer é importante conhecer, mas eu tenho que pôr em prática. Como eu falei, muitos conheciam Funda, mas quem usava ela todo dia era Davi. Quem estava ali habilitado para fazer aquilo era Davi. Então, quando ele chegou, ele disse assim: eu sei a arma que eu preciso usar, e servo de Deus,
precisa saber as armas. Diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa guerra não são carnais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Sabe esse negócio de querer agradar todo mundo? Sabe que esse negócio de querer agradar todo mundo? Isso é sofisma. E a arma que Deus te deu pode fazer você anular sofismas. Seja feliz como você é. Ah, mas eu não tenho mais cabelo. Ah, mas agora eu tive que arrancar um dente. E daí? Ah, mas meu dente é torto. E daí? Anula esse sofisma da tua vida. A palavra de Deus diz: Deus vai te dar um novo corpo. Aleluia! Essa garganta aqui, ela é corruptível. Vai se corromper mesmo. A tua, a minha, com mais tempo, com menos tempo. Uns demoram mais para envelhecer, outros menos. Uns ficam com muita ruga, com pouco cabelo, não importa, com dor no joelho. Eu também já estou com dor no joelho, não fiz nem 50 anos, mas não importa, porque eu vou receber um corpo glorificado do meu Senhor. Ele vai pegar isso que é corruptível e revestir de incorruptibilidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos viver feliz, vamos viver satisfeito, vamos dar glória a Deus, vamos enfrentar esses gigantes, não vamos deixar eles dominarem a gente não. Vamos dizer: esses problemas não são nada diante do Deus que eu sirvo. Amém. Nada. E eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Meu tempo já acabou. Guarde essa palavra no teu coração. Amém. Use as armas que Deus te deu. Tem gigantes? Tem. Tem muitos. Tem muitos gigantes. Mas guarde essa palavra. Amém. E use essas armas. Porque os teus gigantes vão cair um a um. Eles vão cair. Porque Deus está com você. Como eu falei no começo, a primeira grande e boa notícia, né, que nós temos é: Deus está comigo. Amém. Amém. Vem, posso pedir? Eu sei que às vezes pode parecer abuso, né, da minha parte, mas eu quero pedir ao pastor Salatiel para fazer uma oração por nós, pela igreja. Amém. Para ser você. Faz essa gentileza, pega aqui o microfone. Se você quiser ficar aí mesmo, não importa, mas olha aí. Louvado seja o nome do Senhor, por essa palavra que veio do coração, Senhor. Tem, Senhor, palavra do nosso interior, nosso profundo, Senhor, quanto nós precisamos praticar as palavras, ó Deus, que estão diante de nós. As armas, Senhor, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Senhor, que possamos tomar posse disso. Eu peço a Ti, a igreja que ouviu essa palavra, assim como eu, assim como todos nós, dependemos de tomar posse, Senhor. Viver não segundo a carne, não segundo, Senhor, aquilo que o nosso coração, Senhor, muitas vezes manda. Na Tua palavra diz: coração enganoso, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas vivemos segundo o Senhor Espírito, Pai. Eu quero pedir a Ti que essa igreja venha andar, venha estar se inclinando, venha estar, Senhor, motivada para o céu e não para a terra. A terra nós temos uma coisa só a fazer, Senhor, que essa igreja, a Tua igreja na face da terra, Senhor, possa, Senhor, falar do Teu reino, Senhor. Como nós cantamos aquela canção, em breve vem, Senhor, tempo de Elias, tempo, Senhor, que deve se falar da Tua palavra, e nós temos essa oportunidade. Eu quero, Pai, que Tu venhas, oh Deus, levantar a vida dos Teus servos, levantar a vida das Tuas servas, venha levantar a vida, Senhor, dos irmãos aqui, Cielo, pastor
Jorge, Senhor, pastor Luciele e toda a sua equipe, venha levantar, Senhor, nesse lugar onde nós estamos, pois as pessoas aqui precisam ouvir, Senhor, algo novo, Senhor, aleluia. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, levanta, sustenta, guarda, provém, Senhor, todas as coisas e não deixa ninguém esmorecer, Senhor. E assim, nós somos louvamos a Ti, Senhor, somos gratos por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, eu quero te dar a oportunidade agora de, se você tem esse desejo, tem essa intenção, você pode, nesse momento, contribuir com a igreja, né? Sabendo que a sua oferta não é para a igreja, a sua oferta é ao Senhor, né? Você faz a sua oferta ao Senhor. A igreja usa porque a igreja tem as suas necessidades, a igreja tem o seu administrativo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus colocou nas nossas mãos a administração dos recursos e a gente procura usar com muito temor, com muito temor e muita consciência, procurando atender às necessidades. Tem um custo, né? A gente manter as portas abertas, as luzes acedas, tem um custo, mas a gente entende que isso aqui é uma porta que Deus abriu. Amém. E que vidas vão ser salvas aqui. A sua vida vai ser edificada, vai ser fortalecida, você vai ser abençoado, e vidas vão entrar por aqui, almas vão entrar por essa porta e vão ser salvas. Isso é o propósito da igreja, e esse propósito, Deus, a Bíblia diz que Deus vai acrescentar à igreja aqueles que vão ser salvos, e nós acreditamos nisso. Então eu quero te dar essa oportunidade agora. Se você tem, uma oferta para apresentar, se você trouxe, tem um envelope aí na cadeira, tem um envelope aí, você pode usar ele para colocar a tua oferta. Se você não trouxe, fala, pastor, eu não trouxe oferta, eu não tenho hoje uma oferta para apresentar, também levanta o teu envelope aí. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor para a gente encerrar o nosso culto. Levanta aí esse envelope, ainda que você não tenha uma oferta, se você depois quiser levar ele para apresentar uma oferta no próximo culto, também fique à vontade. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra diz que nós não devemos fazer nada, meu Deus, por imposição ou por constrangimento. A palavra diz que Deus ama ao que dá com alegria. E nós estamos aqui, Senhor, com alegria, semeando nesse momento, na obra do Senhor, nesta igreja, para que as portas permaneçam abertas, para que haja, Senhor, provisão, para que a gente possa estruturar, Senhor, aquilo que precisa ser estruturado, atender as necessidades do departamento infantil, as contas que nós temos aqui, Senhor, tudo, Senhor, nós sabemos, toda a provisão vem das tuas mãos e da generosidade do teu povo. Então que o Senhor abençoe, multiplique e que traga, Senhor, cada dia mais provisão a este lar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abrindo portas, fazendo prosperar a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser levar envelope, você pode guardar, senão pode entregar ali para a diaconisa Balséia. Aleluia. Vou deixar a minha digníssima dar o recado aqui. Glória a Deus. Bom, dia 29 deste mês a gente vai ter essa palestra para casais, que é muito importante para aquelas pessoas que fazem parte da nossa igreja estejam, e também que vocês convidem, outras pessoas, outros casais. Vai ser algo bem dinâmico, não vai ser nada, que a pessoa às vezes pensa em palestra, fica dando sono. Não, é bem dinâmico, a gente vai fazer o povo andar bastante aqui dentro, e depois a gente vai fazer uma confraternização, e aquele que puder e quiser trazer alguma coisa, pode trazer. Amém? Amém. É isso. Amém. Obrigado. Faz assim com as suas mãos, irmãos.
Estenda as suas mãos ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelas vidas que aqui estão, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Obrigado por essa oportunidade que nós tivemos aqui de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor. Por esse Senhor lugar, querido, por Senhor é estarmos Deus juntos, presente, Pai. Senhor todo Para te tempo está adorar, presente. Senhor. E nós, Pai, não Aqueles que não merecemos puderem nada estar aqui, que Pai. vem das tuas mãos. Em nome Senhor, de tem sido Jesus. generoso demais para conosco. E é por isso que nós estamos aqui te agradecendo nessa noite. Senhor, queremos que a tua presença vai conosco. Hoje é o primeiro dia, mas eu sei que esta semana o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Aliás, o Senhor está conosco em todo o tempo. Não nos deixe, não nos desampare. Por isso, Senhor, que essa semana seja uma semana de grandes realizações, de bênçãos, de conquistas, Senhor, de que cada um de nós, Pai, possa colher frutos, Pai, na nossa vida espiritual, nossa vida material, vendo, Pai, a harmonia dentro do nosso lar e a bênção do Senhor sobre a nossa família. Pai, obrigado por nos guardar. E aqueles que, Pai, porventura estiverem sentindo alguma dor, Pai, que estejam sofrendo com alguma enfermidade, o Senhor possa tocá-los nesta noite, abençoar, meu Deus, a todos os teus filhos, Pai, dando a cada um de nós saúde, restaurando as nossas forças, Pai, para esta semana. Meu Deus bendito, eu te louvo e te agradeço. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Terça e quarta. Sexta-feira. Terça oração, 8 horas. Quarta, culto às 15 horas. E sexta-feira, culto familiar lá na casa do Marcelo. Amém. Amém? Pode cumprimentar teu irmão aí. Deus abençoe.